Bom dia! Hoje é domingo, eu tô aqui meio ligeiramente descabelada, mas esse penteado aqui, bastante anos 80, não é à toa. Ele tá aqui porque hoje eu vou falar sobre um filme que fala sobre adolescência, esse momento de transição que são os 13 anos, e esse filme se chama Eighth Grade. Então, Eighth Grade é um filme que foi lançado no ano passado e é dirigido e escrito pelo Bo Burnham. Para quem não conhece, o Bo Burnham, ele é um comediante, mas ele começou a carreira dele de performer no YouTube e eventualmente teve um programa na MTV e hoje em dia ele faz stand-ups. O último stand-up dele eu acho que é um especial que tá no Netflix e que é excelente, eu recomendo altamente. É muito engraçado, mas também é uma crítica bem assim, no estômago da cultura e do entretenimento atual. O filme é centrado na personagem da Kayla, que é interpretada pela Elsie Fisher, e ela tá nessa fase de transição, saindo da 8th grade e indo pro high school, que no Brasil seria saindo do primeiro grau e indo pro segundo grau. O filme abre com uma cena dela gravando um vídeo pro YouTube, e nesse canal ela fala um pouco sobre comportamentos, ela dá dicas de como superar determinadas dificuldades, e é um conteúdo razoavelmente interessante, sabe? Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, ai, tipo, contando coisas estúpidas sobre a vida. Ela realmente é uma pessoa que já desde esse primeiro momento do filme mostra algum tipo de densidade e de personalidade interessante. Você pensa, tô interessada em conhecer essa menina maneira de 13 anos. E é legal porque você vê, assim, tá estampado no rosto dela, nas espinhas dela, no corpo dela ainda em transição, esse momento que ela tava passando. Ela mesma enquanto atriz. Não é nada fingido, não é uma atriz mais velha fingindo ser uma atriz de 13 anos. Ela realmente estava com 13 anos quando ela fez o filme. Então, no filme, essa personagem da Kayla, ela tem esse canal no YouTube, mas ela é extremamente solitária na escola. Ela não tem amigos, não é nada popular. Na verdade, ela ganha um prêmio por ser a pessoa mais quieta da escola. Aqueles prêmios que a galera dá na escola, sabe? Do tipo, a menina mais bonita, os olhos mais bonitos, sei lá, esse tipo de coisa. Ela ganha o prêmio de mais calada. Mas o que eu acho interessante é que apesar dela começar assim, sabe, bastante solitária e claramente lutando contra determinadas frustrações ou determinadas consequências da timidez dela, ela em nenhum momento se impede de tentar coisas novas, de tentar ultrapassar essas barreiras que estão prejudicando ela de alguma maneira. E isso eu achei muito maneiro, sabe? O filme não segue uma estrutura narrativa muito convencional, no sentido de ela é assim e aí algum grande acontecimento acontece e aí ela passa a ser diferente, testar um outro comportamento, e isso prova que faz sentido, porque dá resultados, e eventualmente ela se torna uma menina popular, sei lá. Que é um tipo de coisa que aconteceria muito num filme de narrativa hollywoodiana, em que as diferenças teriam que ser exacerbadas, sabe? Tipo, ela teria que ser muito quieta e muito tímida e talvez maltratada na escola, para depois ela fazer um arco e passar a ser uma pessoa super bem tratada ou reconhecida. E o filme não é sobre isso. Ele é sobre uma linha que muda muito sutilmente e muda mais dentro dela do que necessariamente fora dela. Na escola as coisas continuam muito parecidas, mas é ela que dá pequenos passos para mudar a maneira como ela se sente no mundo. E não é um processo fácil, é uma coisa que vai e vem. Ela, em alguns momentos, parece que está bastante determinada, e aí alguma coisa acontece e ela volta alguns passos para trás, como a gente faz na vida. Então, é um filme extremamente realista e sensível e delicado. Você sente que houve uma colaboração muito grande entre os adolescentes que estavam fazendo parte do filme, do elenco, com o Bo Burnham na construção do personagem. E uma outra coisa que eu acho extremamente interessante é a relação dela com o pai. A mãe abandonou, isso não é muito falado no filme, só assim, rapidamente. E o pai dela, Mark, que é interpretado pelo Josh Hamilton, ele é um pai que tá tentando entender como se comunicar com a filha dele, que há um tempo atrás tinha uma relação muito mais aberta e que agora tá, assim, achando tudo muito insuportável, sabe? Que tá assim, ai pai,
para de me humilhar, ou para de falar essas coisas, ai não quero falar sobre isso. Esse tipo de coisa que a adolescência traz, infelizmente. É impressionante isso, realmente, assim. Dos 12 para os 13 acontece alguma coisa muito louca no nosso corpo, nos nossos hormônios, na nossa maneira de pensar e ser pensada. E a gente muda completamente, cara. É uma loucura. Mas é super bonito o trabalho do Josh Hamilton. Eu achei um personagem muito bem pensado, muito bem construído, porque ele é muito paciente. Você vê que ele às vezes se sente um pouco frustrado de não conseguir ultrapassar essa barreira da comunicação com a filha dele, mas em nenhum momento ele descarrega essa frustração nela, em nenhum momento ele briga com ela, sabe? Ele entende que ela tá passando por uma fase de transição, de transformação. Ele entende que isso deve estar sendo bastante doloroso para ela. E ele tenta ir assim, entrando nas brechas que ela permite, sabe? Aos pouquinhos, sem forçar muito a barra. E achei um exemplo de comportamento, sabe? Os pais, enfim, de crianças e filhos, adolescentes, podem aprender bastante com o filme. E em vários momentos dá um certo nervoso, porque você vê que ele tá tentando ajudar, que ele tá tentando participar e, enfim, dar conselhos ou mostrar para ela que ela é uma pessoa maravilhosa e que qualquer tipo de frustração pelo qual ela tá passando agora é passageira, o que quando a gente tem 13 anos não parece que é passageiro, parece que é o mundo todo. Então você às vezes fica um pouquinho nervosa de perceber que ela não tá deixando ele participar. Mas se a gente lembra da nossa fase de adolescente, é bastante compreensível. Um dos elementos do filme que eu acho mais interessantes e que o Bo Burnham até comenta em entrevistas é o papel da trilha sonora. A trilha sonora é de uma artista que eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar na descrição. E ela faz música eletrônica. E ele, quando estava pensando em construir esse universo adolescente, ele pensou, muita gente acaba usando para dar seriedade para esse universo, música clássica. E o Bo Burnham quis trazer a seriedade da sensação de ser um adolescente, no sentido de todas aquelas questões pelas quais eles estão passando são muito importantes para eles, mesmo que do ponto de vista de um adulto talvez não seja, ou seja efêmero, ou enfim, você um dia vai entender o que é realmente estar estressado ou algo do gênero. O Bo Burnham não, ele respeita muito esse momento pelo qual essas pessoas estão passando. E ele deu a magnitude desses momentos, sabe? O momento em que você vai se aproximar de um menino que você gosta, o momento em que você vai ter que estar de maiô numa festa da piscina em que você não se sente confortável com o seu corpo, ou determinadas outras coisas, através da música eletrônica, da trilha sonora. Dentre outras coisas também, na montagem também, no ritmo do filme. Mas é bem interessante ver como a trilha sonora se encaixou perfeitamente nessa construção de sentido. Props to him, parabéns, achei muito legal. Nas entrevistas que o Bo Burnham dá, ele fala muito sobre o fato de que a inspiração para fazer esse filme não veio necessariamente de tentar contar a história de um grupo de uma tal idade, mas ele falou que essa sensação de inadequacy, sabe, de não se sentir muito à vontade ou confortável ou não compreendendo os comportamentos que você deve seguir para estar sendo aceito na sociedade atual, vem de uma sensação dele. Ele se sente assim, hoje em dia. Ele olha para o mundo ao redor e ele pensa, o que está acontecendo, gente? É um mundo que ele está tentando se situar, sabe? Ele trouxe o ponto de vista de adolescentes de 13, 12 anos, porque pelo menos esse grupo de pessoas é transparente. Eles, por mais que eles às vezes tentem fingir coisas que eles, sabe, tentem ser coisas que eles não são, ou tentem performar de alguma maneira, esse esforço de fazer uma performance é muito mais aparente do que no adulto, que já aprendeu a se camuflar, digamos assim, a camuflar a sua mentira, a vestir a persona do dia a dia, a persona do trabalhador profissional, da pessoa que sabe muito bem o que quer na vida e tal. Então, ele se interessou em trazer a história do ponto de vista desse grupo, porque seria mais fácil falar claramente e abertamente sobre as verdades dessas pessoas. E eu acho muito legal porque ele fala assim, não é que o filme está levando a sério os adolescentes e colocando eles num patamar
de adultos. É que, na verdade, o que eu tô dizendo é que os adultos são bastante infantis. Se é pra fazer uma comparação, é pra dizer, olha, tá vendo esses adolescentes que parecem não saber o que eles estão fazendo e nem pra onde ir? Pois é, os adultos também são assim, eles só estão fingindo um pouquinho melhor. Agora, falando em relação às situações nas quais a Kayla se encontra, eu me identifiquei bastante. Eu era uma. Eu era tida como nerd, CDF na escola. Eu eventualmente consegui construir um grupo de amizade que era também dos mais espertos ou inteligentes da turma, ou mais quietinhos, que prestavam atenção e tal. Isso não era uma coisa tão forte a partir de uma determinada idade, mas quando eu era bem pequena, assim, sei lá, da primeira até a quinta, sexta série, eu era extremamente tímida e eu talvez tivesse só uma amiga, uma melhor amiga, que é a minha melhor amiga até hoje, Camila. Um beijo pra você. Mas foi muito aos pouquinhos que eu fui ganhando novos amigos, então eu não era muito convidada para festas, recebia apelidos na escola. Então eu me identifico muito com determinadas situações pelas quais ela passa, de não saber direito como agir, porque não é uma coisa tão preto e branco. Existem situações nas quais você tá ali, você pode participar, mas você não sabe direito como participar, você não sabe direito quais são os limites da sua participação. É tudo muito na base de testar e ver até onde você se sente confortável. E até nas situações em que ela tá admirando muito uma pessoa e ela não consegue nem esperar para poder ligar para a pessoa e dizer, ai, poxa, foi tão legal hoje, sabe, se você quiser me encontrar e tal. Essa insegurança e essa alegria muito assim expansiva de talvez ter encontrado alguém que aceite ela, sabe, que goste dela pelo que ela é, mas sempre assim, será que essa pessoa na verdade não sabe direito como eu sou? Será que é por isso que ela gosta de mim? Sabe, essa sensação que você tá sempre duvidando de você mesma. Eu entendo bastante isso. E tem uma cena no filme que eu achei também muito, muito bem feita, muito sensível à maneira como foi construída, que é como se fosse um primeiro contato que a Kayla tem com o sexo masculino de uma maneira um pouco mais potencialmente sexual. E você vê que ela não sabe como se comportar. Tem uma parte dela que tá deixando a situação meio que acontecer porque ela não sabe muito bem o que está acontecendo e porque tem uma parte dela que parece que tá feliz que existe um ser humano do sexo oposto que esteja minimamente interessado por ela, mas claramente ela não tá preparada para aquilo. E achei muito bom, sabe? Porque em determinados momentos do filme ela tenta fingir ser uma coisa que ela não é para poder ter a aprovação dos outros, né? Das pessoas que ela gosta, enfim. E sempre dá um aperto no coração. Eu chorei nesses momentos, porque fiquei assim, não faz isso não, amiga. Não se humilha, ou não finge poder fazer uma coisa que na verdade você não vai se sentir confortável se você realmente tiver que fazer. Fiquei com um aperto no coração, mas achei muito bom porque nessa cena, eventualmente, quando ela não aceita, ela se posiciona, se sentindo mal, porque você tá sempre assim questionando as suas decisões. Ah, mas será que eu devia ter deixado? Será que eu não devia ter sei lá o quê? Será que eu sou uma pessoa horrível por causa disso? Sempre assim. Naturalmente. E eu achei incrível, bem no ponto, sabe? Essa sensação de você querer agradar o outro, mas você perceber que não tá preparada. Nossa, é uma loucura, cara. A adolescência é uma loucura. E achei muito legal ela abranger esse espectro todo, sabe? De verdades e de sensações e. Enfim, é isso. Achei um filme muito bonito. É muito divertido. E é uma crítica interessante sobre determinados aspectos da nossa cultura do entretenimento hoje em dia. É um filme que eu acho que vai ajudar muitos pais e adolescentes a se entenderem ou a entenderem como é que podem se comunicar. E é um filme muito bom, assim, em termos de roteiro e cinematografia e atuação também. Acho que a gente precisa de mais filme assim, cara. Eu fico bolada que esse tipo de filme não participa de prêmios mais importantes, sabe? Porque Green Book. O que é Green Book perto de Eighth Grade, amigo? Nada! E o menino que faz, como é que é o nome dele? Então, Jake Ryan, gravem esse nome. Esse garoto parece ser uma pessoa muito maravilhosa. E ele é muito estranho, mas de um jeito tão gracioso, sabe? E é isso. Eu acho que o filme fala muito sobre abraçar as nossas próprias verdades, ser quem a gente é e saber que vai passar, sabe? As dificuldades vão passar. E eu sou do ponto de vista de que as pessoas mais esquisitas na adolescência
e na infância se tornam os seres humanos e adultos mais interessantes e maravilhosos. É isso que eu tinha a dizer sobre esse filme. Assistam Eighth Grade se vocês puderem e até a próxima. Então, galera, se vocês gostaram dessa resenha, de uma pessoa que claramente adorou Eighth Grade, compartilhem, deem seu like. E se vocês quiserem participar desse momento dos anos 80, minha infância, mandar aí comentários sobre a sua infância, a sua adolescência, como é que foi, sabe? Se pra você foi um momento difícil também, se foi traumático, se você passou por alguma coisa aí que você queira compartilhar, coloca o seu depoimento, vou achar irado também. Então, valeu e até a próxima.